Olá, meus irmãos, que bom estar aqui com vocês. Que bom é estar aqui para compartilhar com vocês, uma palavra que mudará a tua vida. João capítulo 5 fala sobre a cura de um paralítico de Betesda. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidões de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descesse, que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Muito bem. Meus amados e queridos irmãos, você que me ouve, a palavra do Senhor, ela diz para nós que Jesus, ele sobe a Jerusalém em uma época em que havia a festa dos hebreus, e quando Jesus ele sobe próximo à entrada do templo das ovelhas ali, havia um tanque chamado em hebreu de Betesda, e ali na beira daquele tanque com 5 alpendres, havia uma grande multidão de pessoas doentes, de pessoas enfermas. Ali havia paralíticos, ali havia coxos, ali havia cegos, havia pessoas ali doentes, estavam acometidos de muitas enfermidades. E a palavra nos revela que de tempos em tempos descia um anjo e agitava a água do tanque. Aquele tanque ali das ovelhas era uma piscina que havia ali, e o anjo descia, agitava aquelas águas, e o primeiro que estava ali enfermo, esperando o agitamento da água para ser curado, quando o anjo descia e agitava a água, ele descia e entrava na água e era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Jesus está subindo para a festa, ele está em Jerusalém e ele vai passando. Quando ele olha, ele vê ali naquele tanque, o tanque de Betesda, uma grande multidão de pessoas enfermas, paralíticos, coxos, mancos, aleijados de todas as formas. Ali estava muitas pessoas sofrendo. E Jesus, observando o que acontecia, o anjo desce, agita a água, e desce e entra na água, e quando ele entra, ele é curado. Mas Jesus está olhando, e Jesus nota que tem um homem que está ali, e aquele homem era paralítico. E no tocante da palavra, nós vemos que as pessoas que estavam enfermas ali, aguardando o movimento da água para ser curado, tinha pessoas cegas que não enxergavam quando o anjo agitava a água. Tinha pessoa surda que via, mas também não escutava as águas serem agitadas. Tinha pessoas ali que estavam paralíticas e que não conseguiam andar quando o anjo agitava as águas. Dentro dessas classes de pessoas enfermas, o paralítico era o pior deles. Por quê? Porque o cego não via o anjo agitar a água, mas escutava, descia, porque podia andar. O que era surdo não escutava a água ser agitada, mas enxergava, andava, descia e era curado. Mas tinha um homem ali que ele enxergava, ele ouvia, mas ele não andava. Por isso era o pior deles. Porque quando você não vê, mas você escuta, você vai.
Quando você não vê, mas escuta, você vai. Mas quando você vê e escuta, mas não pode andar, aí você sofre dobrado. Então Jesus, vendo tudo isso, ele vê que aquele homem, ele tenta rolar, ele tenta rastejar, mas não consegue descer para poder entrar na água para ser curado, porque ele era paralítico. Então Jesus chega para esse homem e pergunta para ele: há quanto tempo você está aqui? E ele vai dizer: há muito tempo, há 38 anos eu estou aqui, nesta fila, nesse tanque, aguardando entrar na água quando o anjo movimenta para que eu possa ser curado. Mas não tem ninguém que, quando o anjo desce e agita a água, me ajuda a entrar na água para que eu seja curado. Sempre quando eu vou, um entra primeiro do que eu, e eu sempre estou aqui e não consigo ser curado. Jesus vira para ele e diz o seguinte para ele: você quer ser curado? Porque, meus queridos, uma coisa é a gente querer e outra coisa é Deus operar. Deus só faz quando eu quero. Deus só opera quando eu dou lugar. Então Jesus pergunta para aquele paralítico: você quer ser curado? O paralítico vai dizer: querer eu quero, mas eu sou sozinho, não tem ninguém para me ajudar. O que nós precisamos entender é que sozinho você não chega a lugar nenhum. Sozinho você pode até tentar, mas você não vai conseguir. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos dos nossos irmãos para que a gente possa conseguir alcançar os nossos objetivos. Eu preciso de Deus, você precisa de Deus para nós conseguirmos alcançar a nossa salvação, os nossos objetivos na caminhada cristã. Então, eu preciso que você compreenda esta palavra. Eu preciso que você entenda o que Deus está dizendo para você através desta palavra. Que eu e você não podemos querer ser sozinhos. Sozinhos, a gente é vencido com mais facilidade. Sozinhos, a gente não consegue chegar no nosso objetivo. Sozinho, sem ninguém para nos ajudar, a gente esforça, mas logo a gente cansa, mas logo nós somos vencidos. Por quê? Porque sozinho não dá. Eclesiastes vai dizer para nós no capítulo 4 que é melhor nós ser dois do que um, porque sendo dois, a gente, quando formos atacados, quando alguém tentar contra nós, quando cairmos, tem o outro para poder tentar ou para nos levantar. Mas quando nós somos sozinhos, a gente cai e fica caído. Quando nós somos sozinhos, a gente tenta, não consegue, e aí a gente fracassa. Mas quando nós temos parceria, mas quando nós temos alguém para nos ajudar, ainda que a gente caia, ele nos levanta. Ainda que a gente tenta e fracassa, mas ele está ali do nosso lado para nos dar uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo para que a gente possa prosseguir e alcançar o nosso objetivo. Sozinho a gente tenta e não dá certo, mas quando eu tenho você do meu lado, quando eu tenho Deus conosco, nós conseguimos ir adiante e alcançar a nossa vitória. Então aquele paralítico, quando ele responde para Jesus: querer eu quero, mas não tem ninguém que, quando o anjo desce e agita a água, me ajuda a entrar na água para ser curado. Jesus vira para aquele paralítico e diz para ele o seguinte: levanta, pegue a tua cama, o teu leito e ande e vá embora. Tem muita gente que está paralítico, tem muita gente que está coxo, tem muita gente que está cego, tem muita gente que está parada, mas porque quer. Tem muita gente que está numa condição dessa que eu acabei de citar, mas porque realmente não consegue mesmo, por alguma dificuldade. E para esse a palavra é: levanta, pegue a tua cama, o teu leito e anda. Deus te chamou para marchar. Deus não te chamou para ficar parado. Deus não te chamou para estar paralisado. Deus te chamou para você marchar. Deus te chamou para você andar. Deus te chamou para alcançar lugares altos. Se você crê, você pode alcançar. Mas tem muitos que estão
paralíticos porque querem. Tem tudo, mas preferem ficar parado. Tem tudo, tem condição, tem quem ajuda, mas não querem. Esses paralíticos não alcançarão os seus objetivos. Tem até uma palavra que o sábio Salomão vai dizer: para aquele que é preguiçoso, porque tem paralítico, coxo, cegos, aleijados, mas na preguiça. E para esses a palavra é: levanta e vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Porque se ficar deitado, se ficar parado, vem de repentina a sua destruição. Vai passar fome, vai virar mendigo, porque os paralíticos que não andam, os coxos, os cegos que não conseguem se mover, rapidamente eles viram mendigos, porque não tem quem ajuda. Mas aquele que tem quem ajuda sai do momento ou da situação que está e vai e recebe e consegue alcançar os seus objetivos. Mas o paralítico, por causa da preguiça, o coxo, o manco, o aleijado, o cego, o surdo, por causa da preguiça, vem rapidamente a destruição sobre ele. Ele passa fome, ele vira mendigo e não tem solução para a sua vida. Mas aqui nós temos uma palavra que Deus está dizendo para você que está paralítico, para você que está manco, para você que está coxo, para você que está surdo, para você que está cego. A palavra de Deus, se você acreditar na palavra liberada de Deus para a tua vida, você vai sair dessa situação, que não é um comodismo, mas é uma necessidade. E a palavra é: levanta e anda, levanta e marcha. Deus não te chamou para ficar paralisado. Deus não te chamou para derrota. Deus não te chamou para ser um fracassado. Deus te chamou para você ser mais do que vencedor nele. Então eu quero deixar esta palavra para você. Quero deixar esta palavra para você. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Não importa o dia que você está necessitado, não importa o dia que você está paralítico, o que importa é que quem liberou a palavra, levanta, pega essa situação que está te deixando paralisado e anda. Foi Deus, Ele garante a tua vitória. Então receba esta palavra, tenha a sua vida transformada, tenha a tua vida mudada para a glória de Deus. Deus te chamou para a vitória, Deus te chamou para marchar, Deus não te chamou para ficar parado. Então receba essa palavra e receba a tua vitória em nome de Jesus.